Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD. E hoje teremos a aula da lição número 3, que tem por título A Inerrância da Bíblia. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Desde já, eu quero aqui agradecer a toda a equipe do Corpo Docente pela oportunidade de estarmos divulgando a Palavra de Deus, falando um pouquinho dos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Então vamos lá. Nessa lição de número 3, nós vamos falar sobre a veracidade da Bíblia, a inerrância da Palavra de Deus. E é indispensável que o povo de Deus conheça e saiba como provar que a Bíblia não tem erros. E para isso devemos estudar acerca da doutrina da inerrância da Bíblia. É importantíssimo esse tema nos dias de hoje, pois temos vivido ataques contra a Bíblia e a sua veracidade. Muitos conceitos tentando derrubar o que a Bíblia tem exposto como verdade. Os inimigos da fé tentam desacreditar a palavra de Deus e para isso usam das mais variadas artimanhas contra os que ensinam a palavra e os que creem na mesma. Então, nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa temática. Para isso, vamos ver inicialmente o conceito desta doutrina e em seguida algumas considerações acerca de tão estimado assunto. Inerrância, etimologicamente, vem do vocábulo latino inerrantia, e isso significa literalmente a qualidade daquilo que não tem erro, infalível. Na teologia, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm qualquer erro, por serem inspirada, infalível e completa a palavra de Deus. A Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científico e em todos os demais temas. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Esse termo, inerrância, não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. O comentarista pastor Douglas Batista ainda continua pontuando que a palavra de Deus é incorruptível e por isso plenamente confiável. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil também ressalta a doutrina da inerrância bíblica. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Um fato importante sobre a revelação divina é a sua veracidade em tudo o que afirma. A revelação de Deus sobre si mesmo e a natureza da realidade são sempre inerrantes. A inerrância se aplica primeiro à revelação natural. Tudo o que o Senhor nos diz na natureza não tem erro. Porém, a interpretação do homem em relação à revelação pode ter erros, equívocos, formulações de hipóteses científicas e até mesmo discussões de linhas teológicas. Mas isso não significa que haja erro na palavra de Deus. Ao pensar nisso, lembramos do Salmo de número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Em contrapartida, o mesmo salmista coloca no verso 2:
Cada um fala com falsidade o seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Esse texto retrata sobre a língua mentirosa, a falsidade, a fofoca, os maldizentes, rumores escandalosos. E contra todas essas astúcias do homem, vem a palavra de Deus no verso 6, como nós citamos anteriormente. E através da palavra de Deus seremos justificados, e ela se cumprirá eternamente. Para reforçar essa ideia, Salmo de número 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a sua palavra permanece no céu. A palavra, ela é fiel, inerrante, e ela permanece firme, infalível, até no céu. A infalibilidade é a qualidade ou virtude do que é infalível. É algo que jamais poderá falhar. O pastor Claudiano de Andrade coloca no seu dicionário teológico que a infalibilidade é a doutrina que ensina ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Eis porque a palavra de Deus pode ser assim considerada. Suas promessas são rigorosamente observadas. Suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara, haja vista as 70 semanas de Daniel. O plano da salvação é executado apesar das oposições satânicas. Nenhuma das suas palavras jamais caiu, nem cairá por terra. Conclui o pastor Claudiano de Andrade no dicionário bíblico. E tudo que a palavra diz, cumpre-se. Tudo o que promete, realiza-se. E tudo que prevê, acontece. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Antes faz o que lhe apraz. A própria palavra dá testemunho dessa infalibilidade. Observe o cronista do reino de Israel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha o profeta Daniel. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel 9:2. Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Mateus 1:22. Então a própria palavra confirma a profecia e a inerrância da palavra. É bom ressaltar também que inerrância não tem a ver com erros gramaticais ou algo semelhante, nem tampouco com detalhes minúsculos da tradução dos manuscritos. O tema centra sobre a inerrância, consiste no fato de que Deus se revelou na língua humana e em sua palavra não há erros. E aí entramos no tópico 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Aqui vale ressaltar que Deus também cuidou da preservação da sua palavra. E nesse tópico, o comentarista, pastor Douglas Batista, ele traz uma exposição bem cirúrgica, que diz que as cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus descreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. E nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo
nas cópias dos originais, os apógrafos. Devemos reforçar que a Bíblia é a fonte dos nossos valores espirituais e morais. Sendo ela inerrante, não precisamos adequá-la ou atualizá-la aos nossos tempos e costumes. Como bem define o pastor Douglas, mais uma vez, aquilo que a Bíblia de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Ao observarmos a verdade nas Escrituras, um ponto que nós podemos chamar a atenção aqui é sobre o caráter de Deus. Porque a palavra diz que Deus não pode mentir. Hebreus 6,18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, Deus não pode mentir. E se Deus não pode mentir, muito menos a sua palavra. Tito 1,2 também diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Podemos refutar também que a verdade das Escrituras foi ensinada por Jesus Cristo e também pelos apóstolos. A inerrância foi ensinada por Cristo e os apóstolos do Novo Testamento. Esta deve ser a nossa base principal para acreditar nisso. Aliás, Cristo é o verbo vivo que desceu do céu, ou seja, a palavra de Deus personificada. E como diz o nosso textuário, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A própria palavra testificando da palavra. Cristo testificando da palavra de Deus, o Verbo encarnado. E sendo assim, a palavra de Deus encarnada validou a palavra de Deus escrita no Antigo Testamento. E então ele comissionou apóstolo para falar da sua palavra como fundamento da igreja. E ele ainda prometeu, dizendo: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Portanto, Jesus está no centro como a palavra de Deus encarnada. E olhando para trás, ele valida a palavra de Deus escrita. E olhando para o futuro, ele valida a palavra de Deus escrita. E eu concluo aqui que, como filhos de Deus, jamais nós podemos nos afastar das Sagradas Escrituras, desse livro que é fonte de vida, iluminação e inspiração e direção para a nossa vida. Deus não mente e a sua palavra é verdade absoluta. Portanto, leia a Bíblia para ser sábio. Creia em sua mensagem para ser salvo. Pratique seus ensinos para ser santo. A Bíblia é e sempre foi a única regra de fé e prática para todos os cristãos. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu agradeço a todos os ouvintes que participam aqui semanalmente do nosso podcast das lições bíblicas. E eu quero convidar a você para seguir as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, Crente Docente, e no Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente, e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.